E aí, meu Brasil, vamos falar sobre coronavírus e o que isso tem a ver com o seu dinheiro? Bora pro vídeo! A crise da década. Essa crise tem sido tão cruel com todos nós por duas razões. Ela juntou ao mesmo tempo uma tragédia humanitária com uma crise econômica de proporções épicas. É muito triste a gente ver uma queda da bolsa de 50%, os nossos velhinhos, os nossos pais em risco e o sistema de saúde colapsando. E ao mesmo tempo, nós somos obrigados a ficar em casa durante semanas. Para entender um pouco melhor disso, vamos detalhar cada parte desse problema. A crise humanitária. Em meados de janeiro, o governo chinês começou a emitir alertas ao mundo de que tinha uma nova epidemia surgindo. Essa doença rapidamente contaminou milhares de pessoas na província chinesa de Wuhan e o governo chinês deixou a região confinada por mais de um mês, a partir de 23 de janeiro. Nesse meio tempo, enquanto a China tentava lidar com essa crise sanitária, essa epidemia se espalhou pelo mundo todo e hoje já conta mais de 330 mil infectados. Para entender melhor o que está acontecendo, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, que é o mais explicativo que eu vi durante toda essa crise. A maioria dos países vão seguir essa curva no número de contaminados, e é extremamente difícil fugir desse padrão ao longo do tempo. Só medidas drásticas são capazes de mudar o cenário futuro, de preferência o mais cedo possível. Infelizmente, o Brasil está seguindo a mesma curva que outros países muito impactados por essa doença, como a Itália e os Estados Unidos. As principais medidas que são capazes de conter essa epidemia são o teste massivo na população e o isolamento social por algumas semanas, que é a tal da quarentena. Conforme a doença vai se agravando, é praticamente certo que os sistemas de saúde vão colapsar, porque algo como 5% dos pacientes precisam de internação na UTI e até 20% precisam de uma internação normal. E simplesmente não há leitos e respiradores para todo mundo. Só como ordem de grandeza, o Brasil tem em torno de 55 mil leitos de UTI e 65 mil respiradores. O que não vai ser suficiente caso essa doença continue crescendo exponencialmente, como tem sido o caso nos últimos dias. Segundo o ministro da Saúde, o colapso do sistema deve ocorrer no final de abril. Sim, nós vamos sobreviver. Mas para minimizar o número de mortos, a coisa mais efetiva que a gente pode fazer é ficar em casa. Por isso, hashtag fique em casa, meu povo. Agora, aprofundando na crise econômica, você deve estar pensando o que isso tem a ver com o seu dinheiro, não é mesmo? Bem, se você já investe, principalmente em bolsa de valores, deve ter sentido um tranco absurdo nas últimas semanas, já que o índice Bovespa caiu quase 50% desde o início do ano. Mas e o que é o índice Bovespa? É o índice de ações da Bolsa Brasileira, como se fosse a média do valor de todas as empresas. Sabe o que é pior? Se a situação da saúde continuar se agravando nas próximas semanas, as ações podem sofrer ainda mais no curto prazo. Imagina que terrível seria perder tanto dinheiro em tão pouco tempo. Primeiro, vamos olhar essa situação em perspectiva, com algum distanciamento. Calma, respira. É provável que essa crise se prove a pior crise da década, quiçá do século. E os seus efeitos vão ser sentidos por pelo menos um ano, talvez 2, 3, 4 anos, é difícil dizer. Além da crise causada pela paralisação da economia por alguns meses em razão do coronavírus, nós temos outro fator preocupante. O mercado financeiro internacional tem sido inundado com dinheiro fácil dos bancos centrais. Isso pode ter inflado o preço de imóveis, ações e até títulos de renda fixa. Essa dinâmica, apesar de não ter surgido no Brasil, ela pode alongar e agravar a crise causada pelo corona. Com esse cenário se confirmando, o que os investidores estão fazendo? Eles estão buscando proteções em ouro, dólar, caixa, que seria o Tesouro Selic ou equivalente, e também se preparando para o pior. E sim, parece que os imóveis e as empresas estão em promoção nesses dias. Mas a gente tem que lembrar que o que está barato pode ficar mais barato. Já dizia o ditado, nunca pegue uma faca quando ela está caindo, você pode se cortar. Fique esperto, algumas empresas que estão muito endividadas ou que deixem de vender durante muitos meses têm risco de quebrar. E se isso acontecer, a sua ação passa a valer zero. Por tudo isso que falamos, é fundamental saber a sua exposição ao risco como pequeno investidor, porque é isso que vai garantir ou não a sua sobrevivência no longo prazo. Como diria Warren Buffett, para ter sucesso é preciso primeiro sobreviver.
E agora vocês devem estar ansiosos pelos 5 aprendizados com o coronavírus. Vamos lá. Primeiro aprendizado. O jogo é e sempre foi de longo prazo. Eu nunca vi ninguém ficar rico da noite pro dia, nem ficar pobre da noite pro dia. Acontece, mas é muito raro. O jogo de verdade é de longo prazo. 10, 15, 30 anos. Segundo aprendizado, mais importante do que a empresa ou imóvel que você compra é a composição da sua carteira. Ou seja, as porcentagens que você coloca em ações, em fundos imobiliários, tesouro direto e assim por diante. Há alguns estudos que mostram que mais de 80% dos lucros dependem da composição da sua carteira e não dos ativos específicos, ou seja, de qual empresa específica você compra ou imóvel. Só para dar um exemplo do tamanho de exposição em ações, vamos considerar um patrimônio de 100 mil reais. Se esse patrimônio tivesse 100% na bolsa, ele ia ter perdido 50%, ou seja, 50 mil reais. Por outro lado, se tivesse só 50% em ações, nessa mesma situação, ele teria perdido só 25 mil reais dos 100 reais totais. E ainda, se tivesse só 10% em ações, ele ia ter perdido 5%, ou seja, 5 mil reais dos 100 mil reais totais. É ruim perder 5%, eu entendo, mas nem se compara a perder 50%. Aprendizado 3. A regra mais importante é sobreviver. Por isso, garanta que você tenha uma quantidade importante de dinheiro em reserva de emergência e reserva de oportunidade, que é o seu colchão de liquidez, é aquilo que vai te garantir ao longo do tempo. Também é legal ter um pouquinho de ouro, dólar, ter um pouco de diversificação nessa carteira. Tudo isso pensando na proteção do patrimônio, na sua sobrevivência ao longo prazo. Aprendizado 4. Conforme a situação for evoluindo em relação ao coronavírus, tente entender quais setores vão ser muito prejudicados e quais vão passar praticamente ilesos dessa crise. E aí, com base nisso, você vai tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Só como um exemplo, a gente sabe que as companhias aéreas vão sofrer muito durante esse ano e talvez até os próximos também. Aprendizado 5. Aproveite essa crise como uma oportunidade para realmente mergulhar nos estudos sobre investimentos. Se inscreva nesse canal, por exemplo, para ter bastante conhecimento sobre isso e também em outros canais que te interessem. Leia, acompanhe o Instagram, veja o YouTube, tudo o que for possível. Esses foram os 5 aprendizados com o coronavírus. Em resumo, fiquem em casa, protejam suas famílias, os mais velhinhos e se preparem para uma temporada de confinamento, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Leia bastante, se exercite e aproveite para fazer as mesmas atividades que você fazia antes da crise, só que virtualmente. Por exemplo, hangouts com a família são ótimos agora. Eu sou o Irá e você está na Régua da Riqueza. Aproveite para se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!